Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, como líderes, ó Pai, para buscar discernimento, ó Deus, diante de Ti, da Tua palavra. Ó Deus, rogamos a Ti, ó Deus, que de alguma forma, de alguma maneira, ó Deus, a Tua palavra possa falar aos nossos corações e nós possamos sair daqui, ó Deus, não como entramos, mas que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo Teu poder, compreendendo, ó Deus, aquilo que precisamos, ó Deus, reforçar, ó Deus, como comunidade, e aquilo que precisamos, ó Deus, mudar, ó Deus, como igreja. Pai, para o louvor do Teu nome, para o louvor da Tua glória, nós queremos abençoar os Teus filhos nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estão me ouvindo bem aí, dona André? Ouvindo bem? Amém, graças a Deus. Acho que eu passei aí no WhatsApp dos irmãos o resumo daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. E nesta reunião nós queremos tratar sobre as marcas de uma igreja saudável. De uma igreja saudável. E para isso, eu quero compartilhar com os irmãos o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versos 2 e o versos 3, para nós estarmos, então, compartilhando com os irmãos este texto bíblico, né? Vai ser de muita valia para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ler esse texto, quero passar para cá para a gente estar lendo juntos este texto. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto, ele é o mesmo texto que está registrado em Coríntios, onde Paulo fala para a igreja. Aqui Paulo agradece pela fé, pelo amor e pela esperança. Agradece à igreja de Tessalônica porque ela tem desenvolvido esse trabalho. Mas para a igreja de Corinto, Paulo vai dizer, olha, vocês estão faltando, porque diante de tudo isso que vocês têm, diante de todos os dons e todos os mistérios que a igreja produz, tudo aquilo que a igreja está realizando, o que falta é amor, o que falta é fé, o que falta é esperança. Mas o maior dessas coisas tudo é o amor. E aí ele vai trabalhar para nós compreendermos sobre uma igreja saudável. E aí entra esse questionamento. As medidas de uma igreja saudável. Será que nós podemos aferir se a igreja é saudável ou se ela não é saudável? Quando nós falamos sobre saúde, é interessante nós observarmos essa pergunta, porque é possível nós medirmos a saúde espiritual e física da pessoa. Mas como? Se nós queremos saber como está a saúde de um indivíduo, primeiro, quando chega lá no hospital, faz uma triagemzinha, né? Ele vai medir a pressão arterial. A pressão arterial, a média normal é quanto? Vocês não lembram? 12/8. Se está para baixo ou está para cima, tem alguma coisa para estar sendo equacionado. E a medida ideal para a circunferência abdominal? Vocês sabem, já passaram essa medida? Né? 95 centímetros para o homem. Passou de 95 centímetros, problema. Saúde do homem. Da mulher é só 80. A circunferência. Isso é a medida, né? Aquilo que é o básico. Agora, qual é o nível de colesterol total desejado no sangue, que é importante para as nossas vidas? Colesterol. Lembra lá, não?
ele deve ser inferior a 200 miligramas. Se for acima de 200, problema gravíssimo. Por isso que quando chega a 130, acende um alerta. Acende um alerta. E o ICM? Não sabe o que é o ICM? É índice de massa corpórea. Para saber se está bem, se está magro demais, se está fofinho demais. É algo interessante, né? Para os homens, essa massa corpórea, ela vai de 20,7 e 26. 27 a 26 quilogramas por metro quadrado. Agora, a mulher é de 19 a 25. Passou disso, ou se faltou inferior disso, a saúde do indivíduo, ela está comprometida. Ela está comprometida. E é aí que entra nós medirmos essa saúde do indivíduo por esses índices. E quais são os índices que a igreja pode estar aferindo à medida dela, se ela tem ou não tem saúde? Quais são essas medidas? Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós passamos a perceber que constantemente, assim como a saúde física, nós lutamos com ela, lutamos contra o peso, lutamos contra a diabetes, lutamos contra a pressão, muita gente tomando remédio, não é, irmãos? Toma remédio para pressão, toma remédio para isso, para tentar ter uma qualidade de vida melhor. No mundo espiritual, irmãos, todos os dias nós estamos lutando. Quer você aceite, quer você não aceite, nós estamos lutando todos os dias para termos saúde espiritual. Alguns já abriram mão de cuidar da saúde espiritual porque não conseguem ficar sem os docinhos, sem as carnes. Outros já não conseguem mais ficar sem os pratos de manjares que o mundo oferece. E aí ele fala, não dou conta mais. E se entrega aos prazeres deste mundo. E o que a Bíblia chega a mencionar, assim como na nossa vida física, que o salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. O indivíduo, mais cedo ou mais tarde, ele vai passar por dificuldades. Então, olhando para isso, é nós compreendermos como é importante nós cuidarmos da nossa saúde espiritual. Eu lembro de um fato quando estava ministrando aula para o ensino médio, e nessas aulas que eu estava ministrando, falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E dentro desses episódios da Primeira e Segunda Guerra Mundial, um dos alunos questionou, aí o Brasil participou disso? Aí eu pergunto para os irmãos, não sabem se o Brasil participou da guerra? Sim ou não? Sim, mas o interessante, irmãos, que eu acho nessa história, trazendo aqui para o nosso contexto desse estudo hoje, é que quando eles chegaram na Itália, os combatentes brasileiros, eles chegaram na Itália, eles tiveram que ficar um período para tomar penicilina. Eles tinham que tomar uma vacina para ter condições físicas de ir para a guerra. O que significa isso, irmãos? Eles não poderiam ir para a guerra sem estar protegidos, porque uma tropa com mais médicos do que soldados, ela não ganha guerra. Então, ela precisa ter, não o médico para cuidar dos seus feridos, mas ela precisa ter soldados. E se esses soldados estão feridos, estão machucados, não ganha a batalha. E o que ocorre conosco como pessoas e homens e mulheres espirituais, cada igreja, cada pessoa, ela não compreender que ela é também um batalhão de guerra contra as hostes espirituais da maldade. E nós estamos em guerra, às vezes nós vamos ver muito crentes adoecidos. E muitas vezes o pelotão todo adoecido. E se o pelotão todo está adoecido, o que acontece? Ele não rompe, ele não caminha. Ele vai ter que ficar enclausurado no quartel. É assim que acontece com as nossas igrejas. A maior parte delas
estão enclausuradas nas quatro paredes, porque estão enfermas, não conseguem sair para lutar a batalha espiritual. É triste, é muito dificultoso nós entendermos isso e cuidar uns dos outros, talvez seja a nossa tarefa, porque nós não podemos deixar o soldado ferido para trás. Existe até uma canção que fala sobre isso, né? Acho que, não me engano, era Júnior que cantava ela. Júnior. Ele cantava essa canção, Soldado Ferido. E às vezes nós vamos cantando, vamos passando, passa um dia, passa outro, e nós não percebemos que a igreja ela tem estado enferma. Eu estou falando, não é da igreja, segunda igreja presbiteriana renovada de Edéia, não. Estou falando da igreja brasileira, irmãos. A igreja brasileira está enferma, porque muitos de nós vamos pensar o seguinte: quais são as marcas de uma igreja saudável? Há um livro de Mark Dever, e ele chega a separar essa ideia de que é uma igreja saudável. E ele pontua 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas. E ele fala sobre toda igreja saudável, ela necessita ter pregação expositiva. Qual que é a diferença da pregação expositiva para a pregação comum que nós temos hoje aí? Alguém pode saber me dizer? Simples. As pregações da maioria fala do que a Bíblia diz. A pregação expositiva não, ela vai expor as Escrituras. Uma coisa é eu falar daquilo que está ali, outra coisa é eu conhecer e explorar aquilo que está ali. Então, a pregação expositiva é a explanação, é a explicação do texto por si só. O texto explica o próprio texto. E muitos de nós, às vezes, pregamos aquilo que o texto não diz. Falamos daquilo que está na nossa muleira, na nossa cabeça, e não aquilo que o texto diz. Então, ele chega a dizer que a pregação expositiva ela é principal, porque a teologia bíblica, ela é das doutrinas remanescentes das Escrituras, e não de teologias modernas, como o relativismo, a teologia da prosperidade e tantas outras teologias que estão se fugindo por aí, né? A teologia da inclusão. Então, são coisas que é fora. Então, o evangelho, eu preciso conhecer o evangelho. Que evangelho é esse que nós pregamos? O evangelismo. Nós estamos evangelizando ou não estamos evangelizando? Como está a membresia da igreja? Hoje tem igreja que não tem nem mais membresia. Associados. Vai juntando. O que der, tá bom, tá bom. Disciplina. Nós já não disciplinamos mais os nossos irmãos. Deixamos do jeito que está. E, além de tudo, temos dificuldade de reunir a igreja para discipular, para ensinar, porque os irmãos não são mais ensináveis. Não são mais ensináveis. E a liderança. Então, essa é a base das marcas da igreja saudável, segundo Mark Dever. E aí, ele vai ter um outro escritor chamado Wayne Grudem. O Wayne Grudem, ele é escritor daquele livro Teologia Sistemática. Quando fiz o seminário, no início da década de 90, esse livro não era traduzido para o português, ele era em espanhol. E ele fala sobre a igreja saudável. Então, ele fala sobre as igrejas falsas e as igrejas verdadeiras. Mas as igrejas verdadeiras, ele dá 2 exemplos bíblicos interessantes. A igreja menos pura e a igreja mais pura. Então, os 2 exemplos que ele fala de igreja menos pura, ele fala da igreja da Galácia e fala da igreja de Corinto. E as mais puras, ele fala da igreja de Filipe e fala da igreja de Tessalônica. O texto bíblico que nós lemos é dessa igreja verdadeira, mais pura, porque ela trabalhava a fé, a esperança e o amor.
E é aí que a gente precisa entender que a pureza da igreja e o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errônea e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revela a igreja. Como eu estou me comportando como membro da igreja, eu estou me comportando com as coisas do mundo, com aquilo que está do meu dia a dia. Então, eu preciso entender alguns sinais. Então, ele fala sobre, aqui ele já não fala 9 marcas, ele fala sobre 12 sinais. E o que é esses sinais? Doutrina bíblica ou pregação expositiva. Então, ele concordou com outro indivíduo. O uso correto do sacramento. O que são os sacramentos da igreja, irmãos? Vamos ver se os irmãos estão, como líderes, lembram o que são os sacramentos da igreja. A igreja católica tem diversos sacramentos. Mas quais são os sacramentos da igreja evangélica? Vamos desmistificar algumas coisas. Nós, popularmente, chamamos a ceia de quê? Santa Ceia. Mas quem é o objeto de santidade nesse processo? Se vós é santo, santifique-se mais. Então, o objeto de santidade sou eu. Eu que preciso de mudança, eu que preciso de transformação. A ceia é só um símbolo, é um memorial. Ela precisa ser consagrada e não santificada. Perceberam a diferença, irmãos? Consagrada e não santificada. Porque esse princípio de santidade de objeto é um princípio católico. Imagem santa. As indulgências santas. Então, a ceia, aqueles elementos da ceia, não é objeto sagrado, é um memorial. Mas a Bíblia não diz isso. Isso, porque o que leva o indivíduo à morte é tão claro no texto que é o pecado. Porque o texto vai dizer assim: embora há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que dormem. Ou seja, já estão mortos espiritualmente. Porque eles não discerniram o corpo de Cristo. Então, o ato de eu colocar a ceia é eu compreender, eu estou de fato cumprindo, obrigado, esse processo como algo que eu preciso fazê-lo em santidade, ou eu estou transferindo a minha santidade para o objeto? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou do irmão da igreja de Não, ela é consagrada. E ela é consagrada para aqueles que estão tomando. E o que ocorre? Por isso que o uso correto do sacramento. Criança não é para tomar ceia. E nós temos igreja... Isso. E muitas igrejas estão dando ceia para criança. Por que a ceia não é dada para criança? Porque a ceia é um símbolo de discernimento. A criança não tem discernimento. E se eu continuar a dar a ceia para as crianças, quando ela chegar à maturidade, a ceia não tem sentido para ela. Por quê? Porque para que eu possa participar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que ser batizado, participar da comunhão da igreja. Entender o que está acontecendo. Se ela chega e diz assim: não, eu já tomava isso aí, por que eu vou ter que batizar para tomar isso aí agora? Por que eu vou ter que me santificar agora, ter que mudar de vida agora, se eu já tomava quando eu era pequeno? Não tem sentido mais para ele. Então, aí entra que a questão assim: eu tenho que tomar porque é sagrado? Não, é porque eu tenho que me consagrar para participar.
Eu que tenho que me consagrar. Então, são princípios. Aí entra a adoração genuína. Hoje nós estamos invertendo os processos, achando que o louvor é a adoração. Louvor, ele pode ser um instrumento para a adoração, mas ele não é a adoração. Porque Satanás também louva. É isso que às vezes nós não fazemos a distinção, porque a adoração, ela não precisa de instrumento e nem de música. Eu adoro sem instrumento, sem música. No passado, essa questão de instrumentalidade é algo moderno. Davi é que começa a introduzir a instrumentalidade na adoração, na liturgia da obra de adorar a Deus. Mas, no geral, isso era feito como se fosse algo que eu estou adorando. Eu estou aqui prestando a minha homenagem. Dificilmente nós temos essa consciência que eu estou prestando homenagem àquele que me criou e àquele que me salvou. É difícil, né? É um outro nível. Não. Sacramento é a ceia. Sacramento é a ceia. Casamento é outro sacramento. Batismo. E o que nós estamos fazendo hoje? Banalizando os sacramentos. Hoje as pessoas, quando se fala de batizar, as pessoas já não querem mais. Por quê? Nós tínhamos um exemplo aqui na igreja recente de um rapaz que eu falo, você tem que batizar. Não, eu preciso pegar aula de batismo. Aí você dá aula para o camarada, espreme ele daqui, você está indo nas aulas? Depois eu vou fazer. Aí participa de um pouco, você pode batizar? Aí ele, não, porque a pessoa não quer. Porque você não tem registro bíblico que tem que dar discipulado para batizar. Nós fazemos isso para ter uma justificativa. Porque, depois o indivíduo desvia. Desvia novo, desvia velho, desvia de qualquer jeito, a pessoa vai desviar. O batismo é uma consciência e um desejo. Se tiver dúvida, irmão, não vá para casa sem com dúvida, tá? Pode perguntar. A oração eficaz. Nós oramos pouco, temos dificuldade de orar individual, temos dificuldade de orar coletivamente. A oração de concordância, nós não fazemos, na sua grande maioria. O que é a oração de concordância? Vamos orar na igreja em oração de concordância. O presbítero Chile vai orar, nós vamos concordar. Aí manda ele orar, 3, 4, continua orando junto com ele. Isso não é oração de concordância. Então, testemunho. Nós damos pouco testemunho de vida cristã. Comunhão eficiente. A nossa comunhão, na sua grande maioria, ela é uma comunhão distorcida, porque ela é pejorativa. Aí eu vou perguntar para os irmãos, o que é essa palavra pejorativo? Que diminui? Ajuda aí, as irmãs. Quando você chama um indivíduo assim, ô oreão, barrigudo, fala para você, ô cabeçudo. Inferioriza o indivíduo. Nós, às vezes, a nossa comunhão tem sido para atrairmos uns aos outros, nós denegrimos uns aos outros. Falamos uns dos outros. Então, falta poder espiritual, santidade pessoal e cuidado uns dos outros. Então, o Weingrunder, ele vai trabalhar esses 12 sinais que a igreja precisa ter. E é aí que, às vezes, entra essa pressão. Mas por que as igrejas não são saudáveis? Como é que nós vamos responder essa pergunta? É devido ao retrato de uma sociedade corrompida, a qual suas práticas reverberam na igreja. Tem nada a ver. Já viu essa frase? Alguns anos atrás não existia isso na igreja.
Reverbera. O som, quando ele sai daqui, ou melhor dizendo, quando ele é produzido aqui nessas caixas, ele sai daqui, bate na parede. Aí ele reverbera. Ele já dá um pá. Então a igreja, o mundo, está fazendo as coisas lá e está chamuscando a igreja aqui. Às vezes nós queremos dizer que não, mas você vai ver uma palavra bíblica extremamente utilizada nos nossos dias hoje e se tornou comum entre nós. Lascívia. Quem já ouviu essa palavra? Pastor Francis, ele era um escudeiro que batia firme. As irmãs vestem vestidos a vácuo. Aí, se você reparar demais, você vê a marca da calcinha, da cueca, do sutiã, tanto que está apertado. Porque ela está produzindo, ela não está em lascívia, mas ela está produzindo a lascívia no coração de alguém. Ela está produzindo. Em tese. Aí, o decote, aí chega assim, o irmão, já foi embora. Fez o irmão pecar na hora. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, a situação pela qual a sociedade hoje vive, uma erotização, a sodomização coletiva. Nós estamos vivendo isso hoje. Hoje nós vivemos uma ideia de um reality show gospel. O que é o reality show? É aquelas produções hollywoodianas, tudo cheio de pirotecnia. Os cultos, se não for um culto de produções com tanta coisa, tanto enfeite, a pessoa não agrada. Tudo programado, um individualismo, um egoísmo, o niilismo. Já viu essa palavra? Niilismo. O que é isso? Vida sem sentido. A pessoa tem o que comer, tem o que vestir, tem um trabalho, tem a igreja, está tudo bom. Aí ele chega na igreja desanimado, mas não está acontecendo, não sei o que está acontecendo, eu estou ruim, está difícil de entender. O mundo já está tão impregnado na sociedade que o indivíduo já perde o sentido daquilo que é agradável. Por quê? Porque ele é movido pelo movimento. Enquanto ele não estiver agitado, não está satisfeito. Então, isso é um alerta. Buscar a gratidão imediata. Hoje nós estamos vendo aí as pessoas buscando a satisfação sem esforço e sem trabalho. As pessoas querem que as coisas aconteçam sem esforçar, sem trabalhar. E o que a Bíblia diz? Esforça-te e tende bom ânimo. E às vezes nós queremos fazer as coisas sem esforço. Isso é um triunfalismo individual dos nossos dias. Tanto para o homem quanto para a mulher, porque a ideia feminista hoje é que as mulheres estão trabalhando o empoderamento feminino. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? O empoderamento feminino. Então, um espírito crítico, mas falta criatividade. Não houve na história da igreja uma época em que os próprios membros criticam tanto a liderança sem trazer criatividade ou solução. Querem que muda, mas é melhor criticar do que buscar soluções. Uma geração da afetividade e do relacionamento solitário. Hoje você vai nas rodas sociais, você senta na mesa para comer um pastel junto com o irmão, 3, no muito, se é 4, 3 está com o celular na mão. Ou os 4. Ou os 4. Nós já perdemos a sensibilidade de termos o diálogo, falar sobre o dia a dia. Porque nós já estamos tão viciados com a tecnologia que temos dificuldade de entender o processo de secularização e misticismo que nós estamos vivendo nos nossos dias.
Então, esta é a situação que leva a igreja a estar enferma. Enferma. E aí, outro escritor, chamado Karl Brandtner, ele chega a dizer o seguinte, que as igrejas estão enfermas devido ao pragmatismo absorvendo a teologia. E ele chega a dizer o seguinte, se o alvo da igreja é crescer, a maneira de fazer isso é fazendo as pessoas sentirem-se bem. E quando as pessoas descobrem que há outras maneiras de sentir-se bem, elas abandonam a igreja. Então, o pragmatismo, o que é o pragmatismo? É uma prática sem sistematização. O indivíduo começa a inventar coisas para atrair pessoas, e ele vai fazendo coisas, hoje ele tem uma coisa agradável, amanhã ele tem outra, chega um momento que ele não consegue mais oferecer, porque somos limitados. Aí a pessoa olha e fala assim, essa igreja não presta mais, vai para outra igreja. É uma roda, porque a pessoa não está centrada nas escrituras, ele está centrado no movimento. E quando ele está centrado no movimento, ele é como uma folha seca, o vento vai, leva. O vento voltar, ele volta. Perdido. Então, por isso que nós temos que entender. Já James, ele chega a dizer que a igreja é tentada a tornar-se relevante para as pessoas desta cultura. Então, nós queremos, às vezes, mostrar Jesus para as pessoas, mas sem mostrar que ela tem que mudar de vida. Hoje nós estamos assim, queremos que as pessoas venham para a igreja, mas não confrontamos o pecado dessa pessoa. Temos dificuldade a usar os desejos e o critério mais do que o critério da igreja. Nós achamos que o critério do mundo é melhor do que o da igreja. A evangelização é norteada por uma mentalidade de marketing e consumismo. O consumismo da fé. Vem para a igreja que você vai ganhar um carro. Vem para a igreja que você vai ganhar uma casa. Vem para a igreja que você vai prosperar. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Onde a Bíblia diz isso? Ele vai embora. Então, a igreja, às vezes, ela luta para satisfazer a necessidade das pessoas. A necessidade humana. E quando você observa as Escrituras, ela nos confronta a mudar de comportamento, a mudar de um padrão humano para um padrão espiritual. E, às vezes, nós não queremos isso. Por quê? Porque queremos olhar só para os frutos de uma igreja cheia. Então, o potencial natural da igreja, nós temos dificuldade. Mateus capítulo 6, versos 8, vai trabalhar a ideia de que assim crescem os lírios do campo. Eles não fazem o quê? Você lembra lá do texto bíblico? Quando fala sobre os lírios do campo? Não espiam, não faz nada, mas Deus os sustenta. Mas nós deixamos de receber de Deus o nosso sustento e passamos a embrenhar, a querer realizar o nosso próprio sustento. Por isso que essa busca frenética para trabalhar para cá, para lá, para cá, porque nós estamos perdendo a nossa fé. Nós estamos perdendo a fé. Então, o que essa imagem nos mostra? Que às vezes nós estamos preocupados com os frutos e esquecemos da raiz, daquilo que nós temos que aprofundar diante de Deus, porque os frutos são temporários, a raiz é permanente. Os frutos são de estações. Tem época que às vezes nós não entendemos isso, mas época a igreja enche, tem época a igreja vazia. Os frutos é assim. E nenhuma árvore, ela tem os seus frutos para alimentar dela mesma. Ela não alimenta dos seus próprios frutos. Os frutos são para alimentar outros. E às vezes nós queremos alimentar do próprio fruto. Então essa é a nossa dificuldade de compreendermos. As igrejas saudáveis, elas podem crescer e encherem.
Mas a igreja cheia não é sinônimo de uma igreja saudável. Ela pode ser uma igreja grande, extraordinária e saudável, mas ela pode ser pequena e mesmo assim ser enferma. Então, não é o tamanho que vai identificar se a igreja é saudável ou não. Tanto a igreja pequena quanto a igreja grande podem ser saudáveis, mas ambas também podem ser enfermas. Temos igrejas hoje no Brasil que têm 10 mil membros, que são igrejas saudáveis, crescentes, que desenvolvem. Igrejas com 3 mil, com 4 mil, com 1.000 membros, com 800 membros, saudáveis. Mas nós temos igrejas com 100, com 70, com 50, enfermas. Porque não entenderam ainda o processo. Porque acha que as coisas devem funcionar segundo as suas próprias ideias. Mas o que nós olhamos para as Escrituras, nós temos que olhar para ela como a bússola. É ela que vai nos garantir. Então, aqui entra um questionamento. O que significa o desenvolvimento natural da igreja? Como é que nós vamos pedir a Deus como líderes para que nós possamos desenvolver naturalmente, sem ficar com esforço sobre-humano, para que a igreja cresça, para que a igreja seja saudável? Nós temos a capacidade de uma liberação dos processos automáticos de crescimento com os quais Deus edifica a sua igreja. Como crescem os lírios do campo. O que nós podemos fazer é semear, cuidar da terra, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós, por si só, não conseguimos dar o crescimento. Você pode plantar bananeira, fazer o que quiser, mas não vai funcionar. Então, por isso que nós temos aí, no mínimo, 3 modelos de igrejas, nas quais nós precisamos entender que são modelos tecnocráticos. Esse modelo tecnocrático, ele baseia toda a sua atividade na instituição, nos programas e métodos que são supervalorizados. Então, para a instituição é sagrada, os programas da igreja são intocáveis, os métodos são os mais eficazes. E aí eles condenam os outros, falam tudo dos outros, porque o dele é o melhor, aqui é o melhor. Então, tecnocráticos é que eles estão buscando única e exclusivamente termos base na instituição como um processo institucional e tecnológico. Vamos dar um exemplo. A igreja ela é um organismo, mas também uma instituição. Ela tem CNPJ como uma empresa. Ela tem todo um propósito institucional, mas ela não pode vivenciar somente nesse processo institucional, porque ela não é uma empresa. Eu não posso cobrar dos meus liderados e cobrar da igreja produção. Porque tem gente, e tem algumas, que são franquias hoje. Aqui na nossa cidade, nós temos, no mínimo, 3 igrejas com franquia. É difícil nós falarmos isso, mas é uma realidade. Institucional são franquias, que o indivíduo tem cota para cumprir. E tem cota para cumprir. E se ele não cumpre aquela cota, ele é advertido. Substituído. É uma cota capital. Mas eu acho interessante que a maior parte das igrejas também contribui com as suas instituições. A nossa também contribui. Mas é uma questão que a gente tem que entender. Por que nós contribuímos? Os irmãos estão ali, no fundo, fazendo a comissão de exame de contas. Nós temos, chamado dízimo dos dízimos. Como é que eu vou ensinar o povo a dizimar se eu não dizimo? É incoerente. E muitos líderes não dizimam. Muitas igrejas não dizimam. São princípios que eu, às vezes, ensino, mas não vivo.
E isso é difícil, então eu tenho que mudar e viver aquilo que eu estou ensinando. Então, esse é uma das formas. Segunda forma é uma igreja espiritualizada, a espiritualização. Ficou ali fora, ali, mas irmãos vão entender. Ela também é trabalhada com instituição, com programas, com métodos, mas só que ela menospreza isso. A instituição é importante, os programas são importantes, os métodos são necessários, mas eu não posso menosprezar. De um lado, eu não posso supervalorizá-los, achar que eles são o top da galáxia, que eu tenho que só fazer eles. Se não for ele, não dá certo. Porque cada região, ela tem um povo com a sua cultura e a sua peculiaridade. As suas especificidades são diferentes de cada região. Nós temos as nossas igrejas do Nordeste, que têm uma perspectiva de trabalhar o seu dia a dia. Os irmãos do Centro-Oeste, outras, e os irmãos do Sul, outras. Você vai na Assembleia de Deus, não estou falando de outra igreja, da Assembleia de Deus, em várias regiões, você vai ver diferença muito grande da Assembleia de Deus. Você vai na nossa igreja, em outras regiões, você vai ver diferença. O ministério, nós somos filhos longe deles. Nós não somos pais. Somos filhos longe. E outra casa é a igreja dele. É a instituição. Então, aí já entra naquele papo da teologia, né? A teologia está errada. Se eu não quiser mais ser eu sou excluído amaldiçoado por todos. Então, e como é que é o método, o modelo natural? A proposta é uma proposta bíblica que é o fundamento para o desenvolvimento natural da igreja. O que Jesus ensinou? Quais foram os métodos que Jesus ensinou e que nós, às vezes, não estamos valorizando? O maior deles é o serviço. Nós estamos desenvolvendo uma igreja que, além do mais, ela é uma igreja que quer ser servida. O cara tem um cargo na igreja, ele acha que é o bambambam do negócio. E o cargo nos é dado para servir os demais. Olha só a diferença, irmãos. Eu não recebo um cargo para ter prestígio ou para ser evacionado por alguém. Eu recebo um cargo para servir os demais. Se nós, tem que servir bem. Por isso que Jesus, ele chega junto com os discípulos, ele pega uma toalha, envolve, faz aquela, põe na cintura ali e vai até os discípulos, e os discípulos ficam desesperados. Não faça isso, porque eles esperavam que aquele ato fosse feito por um escravo. E Jesus vai lá e faz. Aquilo que o escravo deveria fazer, de lavar os pés, Jesus faz. Para mostrar para ele, aquilo que eu estou fazendo é para que vocês também o façam. Modelo, estou sendo modelo. Então, o modelo da igreja que mais vai trazer a saúde espiritual para a igreja é o modelo bíblico. Na verdade, nós somos funcionários. Em tese. São todos dependentes uns dos outros, porque a partir do momento que eu faço a hierarquia, ela tem para trazer honra e respeito, mas não para subjugar ou menosprezar alguém. Nós somos funcionários de Deus. Nós somos aqui para poder ensinar o melhor e ser aos pés mais pequeninos. Não queria ser melhor que quem quiser mais com ninguém, porque a pessoa não sabe. Porque a pessoa não pode desenvolver algo. Isso. Se for... Eu diminuo. Se fosse perguntado para qualquer um dos irmãos assim, por que a igreja não cresce? O que você responderia? Vou começar ali para a irmã André. Por que a igreja não cresce?
Como é que é, irmã André? Eu vou voltar na irmã Suzane. Essa é a mesma pergunta da Suzane. Irmã Suzane, eu confesso para a irmã, quando eu ouço isso, eu dou vontade de chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque o culpado somos nós. São muitos métodos. Então, em vez de eu falar sobre métodos, de regras, eu quero falar sobre 8 princípios de qualidade que vai nos nortear, irmã André, para sermos uma igreja saudável. 8 princípios. Se nós conseguirmos realizar, ou pelo menos começar a caminhar em direção desses 8 princípios, nós estamos procurando ser uma igreja saudável. Primeiro deles, uma liderança capacitadora. Igrejas que estão crescendo de modo saudável, elas vivem um ciclo constante de discipulado, onde pessoas são capacitadas a capacitarem outros sobre os quais exercem influência. Se eu perguntar para a irmã eu vou dizer aqui, a irmã Lucinei, a irmã exerce influência sobre alguém da igreja? Será? Vou dizer algo interessante para a irmã. A irmã visitou alguém com outra pessoa. Essa pessoa estava desanimada, não queria ir na igreja e tal. A senhora visitou. Entendeu agora? Então, a partir do momento que a senhora é líder e consegue movimentar entre outros membros da igreja, a senhora consegue influenciá-la de forma positiva ou negativa. Aí cabe essa liderança capacitadora compreender que os líderes capacitadores não precisam ser astros. Isso. Na verdade, esse modelo de super-herói é um modelo que atrapalha o desenvolvimento natural e saudável da igreja. E hoje nós encontramos muitos líderes que querem ser popstar. A ideia que às vezes nós utilizamos assim, que o indivíduo tem que ser pau para toda obra. Já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Os líderes da igreja não necessitam ser pau para toda obra. Eles precisam fazer o essencial, que é os dons dele. Aí problema grave. Por exemplo, eu quero deixar claro para os irmãos, presta atenção nisso aqui, somente pessoas sadias podem cuidar de enfermos e pode trazer cura para eles. Crente doente, ele pode contagiar, contaminar outro crente doente. É difícil nós ouvirmos isso. Por isso que a igreja, ela tem muita disse-me-disse, fofoca, porque um crente quer passar uma notícia, ele não passa a verdade, porque ele está doente, ele está contaminado, e ele vai contaminar outro. Então nós precisamos entender. Ah, mas eu não sei se eu estou com o vírus da fofoca. Põe uma máscara. Põe uma máscara. Não é isso que quando você está com o vírus aí, você não põe máscara? O que significa essa máscara? Você falar mais pouco. Evita, abre a boca. Refreia a sua língua. É isso que a Bíblia diz isso. Então, nós temos que entender que a igreja vai crescer se ela tiver uma liderança capacitadora. Ou seja, a igreja precisa de líderes que sejam ensináveis. Pastor, eu vejo assim, os líderes
os líderes, digamos assim, eles querem muitos liderados. Mas os liderados estão famintos pelo líder. Por quê? Eu, para me ser líder de alguém, eu tenho que olhar para mim e ver algo que tem que ser sincero. A partir desse momento, eu estou vendo pensar. Eu posso dizer, eu sou líder. Quando eu convenço alguém a querer fazer o que eu faço. E qualquer coisa, digamos assim. Então, cara, pastor Gaspar, ele é bom para isso. Eu percebo ele. Isso eu não alguém olhar para mim. Eu sou miserável. O que ocorre é que o diabo, ele trabalha na cultura e nós não percebemos. Ao longo dos anos, ele vai infiltrando em todas as esferas sociais e nós não percebemos. Hoje, os nossos filmes, os nossos desenhos infantis estão contaminados. E isso começou há alguns anos atrás, de forma muito sutil, tendo trabalhado alguns princípios que irão culminar com o anticristo. Nós aceitemos ou não, isso está acontecendo. E o que ocorre? Vou dar um exemplo muito transparente para os irmãos. Alguns anos atrás, filho respeitava pai e mãe. Hoje não respeitam mais. A influência das redes sociais e da televisão tirou a autoridade dos pais. O mesmo chega de dizer que não tem mais nada. Aí entra aquele papel, o Sanderson vai dizer para nós. Sanderson, você entrou no carro, aí quer ouvir a rádio de Edéia, não sei qual que é o nome da rádio. Aí você vai lá e liga o aparelho, aí começa. O que você vai ter que fazer? Sintonizar. Colocar na frequência da sintonia. O que ocorre conosco é que muitos crentes estão fora da sintonia. Estão numa frequência diferente dos demais. Então, eu preciso ajustar. E quando nós vamos ajustar, alguns não querem, porque o barulho do ajuste incomoda. Então, essa é uma situação que a liderança ela precisa aprender e ela não quer aprender. Por quê? Porque já chegou num nível que já acha que já está bem. Eu quero dizer para os irmãos, o Elcinho, ele esteve conosco numa reunião pastoral em Anápolis. Nós estamos com dificuldade de falar com a nova geração. Por quê? Porque nós aprendemos aquilo que é absoluto, viu lá naquela primeira modelo que tem lá, institucional. Então, nós aprendemos certas coisas e achamos que aquilo que nós aprendemos é suficiente para o restante da nossa vida. Mas a roupa que você usou com 10 anos não te serve mais hoje. Você é a mesma pessoa, mas a roupa não serve mais. Você precisa adaptar-se. Você é a mesma pessoa, mas a roupa é diferente. A igreja, ela tem que compreender que ela precisa trabalhar aquilo que é os anseios da sociedade. As escrituras não mudam. A palavra não pode mudar. Mas a nossa forma de transmitir tem que ser diferente. Isso. Aí, irmãos, entra outro princípio que é os ministérios orientados pelos dons. Ter pessoas certas nos ministérios certos e pelos motivos certos. Hoje, infelizmente, a maior parte dos líderes querem figurar as pessoas, dando cargo para as pessoas. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque eu não posso figurar as pessoas, porque quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu não posso negociar a graça. Eu não posso negociar a bênção do Senhor.
Então, as pessoas precisam entender que uma pessoa que executa uma tarefa que não corresponde ao seu dom, ela está correndo sério risco de comprometer toda a igreja. Porque ela está fazendo algo que não agrada ou algo que foi forçado a fazer. É como se você colocasse, olhasse o carro ali do nosso irmão Sandro e tipo assim, rapaz, ali cabia uma roda quadrada. Filé, filé, filé. Como é que seria o carro da irmã com roda quadrada, irmão? Pensa, ó. Tup, tup, tup. Os Flintstones. Por isso que existem igrejas que não rompem, porque os ministérios estão com roda quadrada. Os líderes que são constituídos não pelos seus dons, mas constituídos por motivações erradas. Estão entendendo, irmãos? Então, essas motivações, elas não podem dar lugar ao dom. Por isso que muitas pessoas estão reprimidas na igreja. Pessoas com talentos, aí sai da igreja e vai para outra porque não teve oportunidade. Não teve oportunidade. Eu não posso jamais, como pastor, ter na igreja mais 10 pastores, 10 obreiros que pregam e eu ficar oprimindo os irmãos. Eu tenho que entender que eles precisam estar dentro desse princípio bíblico da pregação expositiva. Tá? Beleza. Não tá? Vai estudar, vai capacitar para estar aqui. Se está capacitado, vai estar aqui. Se não está, infelizmente, vai ter que sair. Funciona assim. Então, é pelo dom. Então, eu tenho que ter dom nesse sentido. Agora, é isso que nós temos que entender. O outro processo, a outro princípio é a espiritualidade contagiante. Não se trata apenas de quanto tempo se passa orando, lendo as Escrituras, mas de quanto e em que intensidade se vive a vida cristã. Tem pessoa que ora bonito, irmãos. Eu conheço um obreiro, a Hélia também conhece, eu não vi nenhum pastor que ora como o cara ora. Não é alto, não. As colocações das palavras são tão assim, meticulosas. Uma oração assim muito cirúrgica. Mas não tem relacionamento com as pessoas. Não tem relacionamento. Então, nós temos que entender que não é o tanto que eu oro, o tanto que eu leio as Escrituras, mas é o tanto que eu tenho intimidade com Deus no meu dia a dia. Como é que eu vou expressar isso? Como é que a minha leitura vai contribuir para com o meu convívio com os irmãos? Então, a partir desse princípio, podemos afirmar que em uma igreja que vive sua fé com dedicação, paixão e entusiasmo, eu tenho que ter entusiasmo no que eu faço. Eu tenho que ter alegria no que eu faço. Eu acho fantástico quando eu vejo o Elcinho tocar teclado. Entusiasmo. Pode até, às vezes, de vez em quando, fazer uma nota, passar uma tecla para outra, mas eu preciso transmitir a minha alegria. Mas quebrou o braço do violão, eu tenho que ter alegria. Agora eu chego aqui assim, irmãos, vocês sabem, né? Não sou acostumado a pregar, mas vocês vão ter paciência comigo. Que entusiasmo eu estou passando? Se não é o seu dom, você não se preparou, não pregue. Eu não estou dando conta de canto. Não canta. Você tem que ter sentado. Porque se nós não transmitirmos isso, nós vamos continuar da mesma forma. Então, esse princípio vai contra a ideia de se fazer as coisas apenas para cumprir obrigação. Você não pode fazer só para cumprir obrigação. Você tem que fazer porque Deus tem algo para você. Eu lembro, no começo do ano, a grama lá de casa estava alta. Eu falei, rapaz, eu vou ter que dar um jeito aqui, porque senão estou entrando aqui, tem que estar quase fazendo assim para entrar,
Peguei um facão. Tchá, tchá. Fiquei moído. Foi coisa do Satanás um negócio desse. Não é de Deus, não. Passei a metade do dia e só fiz um lado. Ó, que eu olhei o outro lado e assim, não dou conta. Não dou conta. Depois você arruma uma maquininha, vai lá e... Pronto, acabou, rapidão. O que ocorre, irmãos? Às vezes na igreja nós estamos desse jeito. Ó, me cansa. Ah, não gostei disso. Esse ministério, esse departamento, eu estou fazendo, não está rompendo. A roda está quadrada. Eu pretendo a oportunidade. A pessoa chegar na frente eu não tenho nada, não. Eu vou ficar para Deus. Aí É difícil. E agora, me ligou para cá. Não só dando vida do homem, mas você precisa. Vou te dar uma hora. Nós até falamos com os irmãos, e essa questão aqui, irmãos, a estrutura funcional. Nas questões das formas e estruturas da igreja, o critério mais importante é se elas cumprem seu objetivo ou não. As estruturas da igreja nunca poderão ser o fim em si mesmo. Elas são apenas ferramentas para chegar a um determinado fim. O culto, ele tem início, meio e fim. Eu preciso entender que esse culto ele tem que ter alguns processos. Tudo o que não se enquadra nesse critério, por exemplo, estruturas como liderança que impedem o amadurecimento dos membros da igreja, horário do culto, oportunidades, forma de programas e outras coisas, elas precisam ser organizadas de tal forma que nós não temos como falar depois. Nós visitamos uma igreja em Goiânia agora recente, e a irmã Lucinei veio conversando. Pastor, mas havia uma equipe para isso, uma equipe para aquilo, há uma organização para aquilo. Talvez quem estava participando viu as coisas funcionando. Eu estava lá fora conversando com o pastor, e ele falando, rapaz, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele pegou os forros da igreja, 50 forros, pois as irmãs colocaram num saco preto, desses de lixo. As irmãs colocaram no saco preto de lixo e colocou lá no escritório da igreja. Como a igreja estava arrecadando roupas para mandar para Rio Grande do Sul, colocou tudo lá, tudo junto. O caminhão chegou, ele falou assim, vamos mandar esse tempo para o seminário. Roupa para lá, roupa para lá. Olha aquele outro saco lá. Roupa. 50 forros num saco, 60 forros no outro. Dentro do caminhão. Na hora de forrar as mesas, para dar janta para as irmãs, cadê os forros? Não tem. Vira, corre lá. Cadê o forro? Estava aqui, não tá o forro. Aí o pastor falou assim, onde estavam esses forros? Dentro daquele saco preto. Nós mandou para o Paraná. Aí o outro pastor falou assim, o caminhão está lá no seminário. Então corre atrás. Montou no carro, foi atrás do forro, lá perto do Detran, do outro lado da cidade. Chegou lá, estava tirando um caminhão, passando para o outro. Até que acha os dois sacos, pegou e levou de volta. A luta. Lembrei disso aqui na hora. Olha a roda quadrada. Luta. Lá. E se não tivesse informação, não tivesse quem buscasse, ia ficar as mesas peladas. Porque como é que você aluga o forro em cima da hora? Faltando meia hora para servir a janta. Não tem condição. Então, por isso, a estrutura ela tem que servir para dar o suporte para o desenvolvimento dos ministérios. E não o ministério para dar suporte para a estrutura. Nós invertemos. Maior ainda. Não, o prejuízo tinha sido maior ainda.
Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, tudo que eu estou falando para vocês, a partir de agosto, cada um desses princípios vai ser tema de um sermão de domingo. Uma série de sermões. Estou gravando isso aqui para mandar para os outros líderes que não veio. Porque a necessidade de estar aqui, nós decidimos no conselho que era para estar retomando novamente a liderança, para nós termos um rumo e um norte para nós caminharmos. Então, nós vamos estar juntos ali. Outra coisa, é o quinto princípio, culto, acho que não está dando para me ler aqui, lê aí, ó. Inspirador. O objetivo principal de nossos cultos é adorar e louvar a Deus. Por isso, nosso culto precisa ter padrões bíblicos, precisa ter padrão, ser organizado, com uma linguagem sadia, inteligível. As pessoas que chegam na igreja, muitas vezes, nós cantamos coisas que elas não entendem. E nós queremos que elas engulam uma coisa que elas não entendem ainda. Vou só um exemplo para você ver. A pessoa chega a primeira vez na igreja, nunca foi na igreja. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Que isso? Cadê esses anjos? Não estou vendo. São só para os irmãos entenderem como é que é a reação de alguém que chega na igreja. Né? Vai queimar, vai queimar. Vai queimar quem aqui, meu Deus? Em fogo, fogo nos olhos. Como é que é aquela música do fogo nos olhos lá? Incendeia, Senhor. Aí tem fogo no olho. A pessoa fala assim, poxa, que bicho que é esse? Eu vim para adorar a Deus. O povo está falando que tem que ter fogo no olho. Então, a gente tem que entender que o culto ele precisa ser inspirador. Todas as partes do culto, desde a recepção. O culto não é só aquilo que na hora que começa, não. O culto é desde lá fora. Ele precisa ser inspirador, receber as pessoas bem, cantar com excelência, buscar como Deus merece o melhor. Se nós não fizermos isso, nós teremos dificuldade. Não queremos participar de um culto apenas para cumprir uma obrigação cristã. Por isso que tem dia, eu não sei se já aconteceu com você, estou falando da minha experiência, chegar na igreja, até motivado, mas aí a gente começa a ver as coisas. E sai do culto contrariado, chateado. Você, hã? Pois é, mas aí a gente fica. É difícil, difícil. Na frente. Não tá bom. Anterior, né? Então, por quê? Nós temos que ser sensível. Por exemplo, eu comecei a falar aqui, o presbítero veio lá e trouxe a água. Ele foi sensível. Você não precisa mandar, você não precisa falar. Tem que haver uma sensibilidade. Isso acontece no louvor, na recepção, na hora de tocar as ofertas. Vamos pedir as ofertas. Tem que mandar alguém trazer o gasofilácio aqui. O nosso culto, às vezes, tem interrompimentos. Vamos dar oportunidade para fulano. Até ele cantar, já passou 5 minutos. Nem sabia que ia. Uhum. Isso.
Isso. Síncrono. Deveria, mas não é o objetivo. Quem está na portaria, o objetivo dele é ficar na portaria. Mas nós só tem 2 diáconos. Aí os outros acham que não pode trabalhar porque já foi escalado os 2 da portaria. Então, independente dos 2 que estão na portaria, você desguarnece aquele que está lá fora, a portaria, para que o outro venha aqui. Nós temos muito mais diáconos na igreja que podem fazer esse papel como gratidão. Não é obrigação. Isso. Agora, eu acho interessante a questão da disponibilidade, porque não é só o papel do diácono. Eu vejo presbítero fazendo isso. Então, a pessoa tem que ter liberdade para fazer. Não é porque eu tenho que sobrecarregar o diácono, eu tenho que entender que a igreja precisa fazer isso de forma natural, sem cobrança. Vou, não vou, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, porque nós não temos esse princípio de naturalidade. Quando é natural, independente de quem vai. Isso. Aí, vamos dar um exemplo. O tempo nosso é muito resumido. Aí eu preciso cantar, eu tenho que entender que quem canta, ele não é pregador. Você estava escalado. Ela poderia ter me entregado. Uhum. Então, não deveria nem dar oportunidade para uma pessoa dessa. Não está, não está. Tem. Mas o que acontece? Às vezes nós estamos esperando um terminar o ato dele para começar outro. Por exemplo, irmã, vai dar uma oportunidade para a oferta. Aí termina a oferta, agora vamos passar para a segunda parte do louvor. Não precisa mais disso. O próprio louvor já está ali, ele assume aquele papel para tirar as lacunas do culto. Não tem que falar isso. Continuando. Sexto, nós temos aí poucos minutos. Coisa que nós estamos em falha. Grupo pequeno. Ninguém fica na igreja se não tiver amigos nela. Pode esquecer. Eu tenho que ter uma pessoa que eu compartilhe alguma coisa, ou pelo menos que eu tenha afinidade. Se eu vou na igreja, não conheço ninguém, ninguém me dá atenção, ninguém se aproxima de mim, eu vou embora. É desse jeito que funciona. Então, a comunhão precisa ser vivida intensamente para que possamos ser igreja. Nesse aspecto, os grupos pequenos oferecem um espaço onde cada pessoa encontra atenção humana, ajuda prática e cuidado espiritual intensivo. Então, os grupos são criados por faixa etária, às vezes por grupos de interesse, ou por grupos de solteiros, ou homens, ou mulheres, ou casais, para que tenha afinidade, para ter uma comunhão extra-igreja. A igreja tem 2 cultos por semana, irmãos. Aí o visitante veio domingo. Se ele não tiver interesse de vir no próximo domingo, 7 dias ele está desligado da igreja. Não recebeu uma ligação, não recebeu nada. Eu achei fantástico esse domingo passado agora. Os visitantes chegaram, um presbítero, não foi nem diácono, um presbítero foi lá, como é que é seu nome? Seu telefone? Terminou de anotar, pastor, está aqui. Ou seja, o meu papel eu fiz. Agora,
Chuta a bola aí. Juliana. Isso. Fantástico. Mandei mensagem para ela, ela respondeu, fiz o convite, está o contato pronto já. Agora, chegar próximo de domingo, convite para vir no culto de novo. Então, isso faz parte desse processo. Então, os grupos são importantes e podem realizar interatividade entre os momentos especiais. Por exemplo, o Elcim tem um grupo na casa dele. O Sanderson também tem um grupo. O Sanderson tem um grupo lá, ele convida como é que é? O Noro, convida a mãe do Noro e faz um culto lá. Aí, de repente, o grupo do Elcim, que tem uma mais jovem, ele fala assim, vamos fazer uma pipocada? Vamos fazer uma pipocada? Ele tem a Nora também, né? A Nora. Aí vamos fazer uma pipocada? Aí une os dois grupos por causa das faixas etárias. Então, isso também é importante. 7º, evangelização orientada para as necessidades. Às vezes nós gastamos ficha com aquilo que não tem objetivo. Fazemos programas sem objetivo. Fazemos festa sem propósito, só para fazer um movimento. Gastamos dinheiro, às vezes chateamos uns com os outros, porque todo evento não é fácil. Vocês organizar um evento é muito difícil, irmão. Vocês nem têm noção a preocupação do líder quando ele vai fazer um evento. Tem que fazer isso, fazer aquilo, pensa num negócio, pensa no outro, não dorme direito, acorda, assim, agora, e quem vai, quem não vai no evento. É muita coisa. E o que acontece? Se a igreja não estiver envolvida, não funciona. Pode falar, Helson. Adianta a menstruação. A quem podemos e devemos evangelizar? Talvez seja a pergunta hoje. Optamos por transmitir o evangelho de uma maneira que vai ao encontro das necessidades das pessoas que estão distantes da fé cristã. Deste modo, a chave para o desenvolvimento saudável e natural da igreja é direcionar nossas atividades evangelísticas para o questionamento e dificuldades dos nossos amigos não cristãos. Por exemplo, nós estamos programando um evangelismo em massa para novembro. Nós vamos distribuir água de graça em novembro, lá no cemitério. Agora, 2 de novembro. Nós vamos montar uma barraca e lá nós vamos falar sobre a água viva. A água que nos mostra para a vida eterna. Porque mesmo que você crê, mesmo que esteja morto, viverá. Não há necessidade de consagrar a água, mas a necessidade de nós estarmos dando oportunidade para aquelas pessoas que estão indo lá, fragilizadas por um ente querido, a perda de um ente querido, e que você possa trazer conforto a essa pessoa. Dizer assim, olha, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E nesse momento de dor, nós estamos aqui para orar por você e sua família. Temos uma equipe preparada, com cadeiras, para orar pelas pessoas, abençoar as pessoas. Independente se ela é crente, se ela vai na igreja, se ela não vai na igreja, porque a igreja precisa ser reconhecida não como aquela igreja que cobra, mas aquela igreja que faz alguma coisa para a comunidade. Por quê? Porque as pessoas, quando elas, mesmo que nós passamos um ano sem as pessoas falarem nada de nós, o dia que elas precisarem de uma oração ou ter um referencial de crente, elas vão saber quem é que deu a água para elas. Aí elas vêm aqui. Então nós precisamos plantar. E quando você planta, não é amanhã já nasce o frutinho, não. É trabalhoso. Esse dia eu tive que falar para um obreiro nosso aqui, falei, você toma posição com a atitude que você está tomando. Porque já tem 3 anos que nós estamos trabalhando com uma família difícil de trabalhar, católica demais, a gente faz culto na casa dela e você está falando, abre o olho.
Porque não é fácil você ganhar uma pessoa para Jesus, não, irmãos. É muito complexo. Então, não, para jogar para fora, uma besteirinha que você fala, jogou para fora meio mundo. Aí você causa, porque uma pessoa, no mínimo, ela tem contato direto com mais 5, direto. A insatisfação dela, ela contagia 5 no mesmo dia ou numa semana. Agora, se imagina isso, de 5 para 5, a hora que você vê o nome da igreja já foi embora. Por isso que os escândalos ocorrem e a igreja tem dificuldade de receber pessoas por causa disso, dessa pulverização da notícia. Corre demais, rápido demais. E às vezes vai passando de um lado para o outro, é igual o telefone sem fio. Quando chega do outro lado, é coisa extraordinária. Hoje eu estava no correio. Chega um rapaz, o Marcos. A hora que ele me viu, ele ficou constrangido. Porque ele foi avisado que a igreja está orando por ele. Eu fiz questão de cumprimentá-lo, de abençoá-lo. A esposa dele estava do lado, eu cumprimentei ela. Falei assim, se você precisar, nós estamos à disposição para qualquer eventualidade. Te ajudar. Bora. É difícil? É difícil. Mas nós podemos fazer mais do que podemos. Último princípio aqui para nós. Relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Eu não posso ter um relacionamento por interesse. Eu tenho que ter um relacionamento pelo amor. Mesmo que os interesses são básicos, né? O amor de verdade dá à igreja um brilho, produzido por Deus, muito maior do que programas evangelísticos, pois nestes a ênfase recai exclusivamente sobre o modus verbais de comunicação. As pessoas sem Deus não precisam de discursos sobre amor. Elas querem experimentar o amor. Você não precisa falar que ama. Você não precisa falar que vai amar. Você precisa demonstrar isso. Transmitir isso. Para saber qual é a intensidade em que se vive o amor em nossa igreja, nós precisamos fazer algumas perguntas. Quanto tempo nossos membros gastam com os demais crentes fora da igreja? Às vezes, nós temos mais intimidade com os descrentes do que com os irmãos da igreja. Por exemplo, nós tivemos uma resenha recentemente. O Leandro até estava lá com a camisa do Flamengo esses dias. O que acontece? Existem muita gente boa que poderia estar lá. Você concorda comigo, Leandro? Mas por que não foi? E isso ocorre não só nas nossas resenhas, mas nas nossas atividades. Que dia que algum irmão foi no monte com o pastor Gaspar? Que dia que foi tomar chimarrão com o Gaspar? Que dia que alguém foi lá em Goiânia assistir um jogo com o Alcides? Presta atenção, irmãos. Esse amor fraternal, ele vai além das nossas preferências. Você precisa transmitir para as pessoas respeito, independente da sua preferência. Eu gosto disso, gosto daquilo, mas eu tenho que entender que a igreja ela tem que entender. As refeições, o cafezinho, para um dia, vai tomar cafezinho com o Sanders, marca com ele, Sanders, tem jeito, tomar um café contigo aí. Fala, ô Alcides, vai lá, vou lá na borracharia ver como é que tá os pneus aí. Nós temos que estar mais juntos uns com os outros. E daqueles modelos que eu falei para os irmãos, a estratégia de crescimento e desenvolvimento natural da igreja.
O primeiro é o tecnocrático, viu, irmão? A pergunta que se faz é algo que nós temos que estar avaliando para nós orarmos agora e encerrarmos, né? Qual material preciso adotar para trabalhar com grupos pequenos ou desenvolver esse processo de uma igreja saudável? Essa é a pergunta que o tecnocrata faz. O que ele acredita? Que isso deve ser orientado por leis estabelecidas. Se não tiver lex por lex, lei sobre a lei, ele não consegue fazer nada. Então, ele só trabalha no ferrão. Resultado. Qual que é o resultado que ele entende? Situação é aceita como prova de lealdade. Então, o resultado ocorre quando ele cumpre uma tarefa. Então, se eu cumprir uma tarefa, o resultado chega. Agora, esse é um princípio de que a maior parte das igrejas trabalha só assim. Agora, o outro modelo é o pragmatismo dessas igrejas mais modernas. O que eles fazem? Qual é a pergunta? Qual é mais útil nessa situação? O que isso é útil para mim? Tem igreja que estão fazendo coisas muito diferentes. Aí, o que eles acreditam? Os fins justificam os meios. Sabe de quem que é essa expressão que os fins justificam os meios, irmãos? Isso é de um camarada chamado Maquiavel. Tem um livro chamado O Príncipe. E ele fala sobre os fins justificam os meios. Isso é um princípio político ou de uma política de dominação. E que eu preciso entender. Qual o resultado? Crescimento artificial, o inchaço. Aquilo que a irmã Suzane falou é verdadeiro aqui, irmãos. Então, a igreja incha, eu não conheço ninguém, não relaciono com ninguém, a igreja é como se fosse um teatro e um cinema. Eu vou ali para me consumir a minha fé. Então, quando tiver novidade, eu estou ali. E a estratégia principal baseada em princípios, a pergunta é algo que nós precisamos entender. O que é a nossa necessidade? Não está aí, né? É justamente porque nós não concluímos. Mas qual que é a nossa necessidade? O que eu preciso primeiro estabelecer? O que eu estou crendo? E qual é o resultado que eu estou almejando? Então, esse princípio baseado, essa estratégia que nós vamos trabalhar, baseada em princípios, ela vai nos dizer aonde nós queremos chegar e como nós vamos chegar lá. Agora, para isso, eu preciso ter a minha disposição. Eu encerro aqui com aquele texto bíblico que os irmãos conhecem. Eu vou contar só a história para os irmãos. Um gigante filisteu chega diante do povo de Deus e afronta o povo de Deus. Não tem nenhum de vocês que pode lutar contra mim. Nenhum deles tiveram coragem de enfrentar o gigante. Mas um menininho ruivo falou assim, não, quem é esse incircunciso? Sabe o que é essa palavra incircunciso? Ele não tinha um sinal de Deus. Ele não tinha um sinal de Deus. Esse cara que não tem um sinal de Deus aí, está falando, eu vou lutar com ele, eu vou contra ele, em nome do Senhor. O que o povo fez? Presta atenção nisso aqui, nessa expressão. Pegaram a armadura de Saul e colocaram nele. Não deu conta de fazer nada. Sabe uma coisa? Paga isso aqui, eu vou pegar o meu estilingue mesmo. Me afunda. O que significa isso para nós, irmãos? Às vezes nós estamos querendo trabalhar com estruturas que não é nossa, que não nos cabe. Não adianta você querer o modelo da igreja tal, da igreja Y, porque não é a estrutura que Deus deu para você. Estão lutando com as armas erradas. Ou seja, a roda está quadrada. Você tem que lutar com aquilo que você tem. Se somos 10, vamos trabalhar com os 10 que temos. Não precisamos planejar com os 100 que nós não temos. Planejamos com os 10 que nós temos. O crescimento será exponencial quando nós
começarmos a perceber a nossa realidade e trabalharmos segundo as nossas ferramentas, para que a graça eterna do Senhor flua e outras pessoas sejam alcançadas. Então, esse processo, que for aqui de forma muito resumida, passado para os irmãos, a partir de agosto, quem vai pregar? É o Gaspar, pastor Gaspar. A pregação é isso aqui. O senhor tem condição? Tem. Lembrando que, a partir de agora, nós não podemos terminar o culto 9 horas. 9 horas é o limite. Limite. Então, você tem que entregar mais cedo, senão não tem jeito de colocar aviso. Eu até conversei com o senhor esse dia, né? E aí, falava para o Gaspar, ô Santos, vai pregar? Está aqui, ó. Esse aqui que você vai pregar. Então, essa série de 8 ministrações, todos irão pregar essas ministrações. Eu faço a abertura, o outro pega uma, pega outro, vai receber a mensagem para ser pregada. Quem vai fazer o louvor? Tenham cuidado de fazer as transições certas. Quem vai dirigir? Tenha cuidado de fazer a transição certa para não falar besteira e não ter o culto um pouco. Aí, o Leandro vai pregar. Aí ele está pregando, falou o que tinha de falar já. Ele falou. Vamos supor que usou só 20 minutos. Eu falo, irmãos, amém. Deus abençoe. Vou entregar aqui para o dirigente ou para o pastor. Não enrole. Se acabou o argumento, não fique enchendo linguiça. Porque o povo cansa. Mas acabar mais cedo. Nós não estamos aqui preocupados com o horário de acabar, nós estamos preocupados com o horário de começar. Agora, o máximo do limite é 9. Aí quem vai terminar o culto, se falta meia hora, ele pode cantar, ele pode orar, ou ele pode encerrar ali mesmo. Porque nós vamos ter um culto mais inspirador, mais dinâmico. Agora, se pregou 20 minutos, aí ele olha para o relógio e ainda falta mais 20. Agonia, ó, agonia. Doído. Entrega. Se terminou a palavra, entrega. Então, se você tem uma palavra maior, um pouquinho, conversa com o pessoal do louvor antes e fala, não entrega, porque a gente tem que ser sensível. O louvor é 4 músicas, 5 músicas. Alguém cantou uma, aí tira uma. Tem dirigentes que lê uma palavra e prega. Não pode. É só 2 versículos. Nós vamos fazer isso com o dirigente. Não, botar falando, fazer um versículo, escreve versículo, prega esse versículo. Isso é uma cultura que nós precisamos desfazê-la, desconstruir. Ministro de louvor é ministro de louvor, ele não é pregador. Toda música, ele não tem que estar pregando. Se ele quer pregar, ele fala para o pastor, eu quero pregar. Aí vai dar a oportunidade para ele pregar, ou na quarta, ou no domingo, ou na escola dominical. Porque vou abrir o culto é a leitura bíblica, oração, não é pregação. Porque senão nós temos 2 palavras concorrentes no mesmo dia. E a pessoa tem que sair daqui com algo na mente. Se você fala 2 palavras, você tem concorrência de palavras. E o diabo, ele trabalha nesse princípio de dividir as coisas. Então, eu tenho que ter posicionamento. O meu culto tem que ser inspirador. Pastor, Deus me deu uma palavra. Quarta-feira você vai pregar. Conversa com o dirigente do louvor, conversa com quem é o presidente do ministério e prega. Mas Deus colocou no meu coração. O que a palavra diz sobre isso? Alguém sabe me dizer? Não. O espírito está sujeito ao profeta. Se Deus te deu um recado, você tem que ter a capacidade de segurar o recado até a hora que Deus der a oportunidade. É isso que a Bíblia diz. E não é fazer conforme a nossa vontade, é conforme as Escrituras. Amém? Vamos colocar de pé? Eu espero que aquele que
que participou, que esteve envolvido, possa compreender que nós temos muita coisa para aprender. Se você fosse orar hoje, você oraria como nesse final? Diante daquilo que você ouviu?